Shalom, bem-vindos ao programa IECG para você, um programa feito especialmente para você neste dia de domingo de Páscoa. Páscoa é ressurreição, que os teus sonhos sejam ressurretos em Cristo Jesus. Jesus, ele morreu por nós na cruz do Calvário, ele pagou um preço, ele é o Cordeiro de Deus perfeito, que foi sacrificado por nós há mais de 2000 anos, onde ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E hoje, um domingo muito especial, porque nós estamos celebrando as nossas conquistas no Congresso Inspiração, que acontece no Diamond Hall. Eu quero convidar você para estar conosco hoje, 18 horas, no Diamond Hall. Vamos dar sequência ao nosso congresso, encerrando, na verdade, o congresso com a nossa expressão de conquista, que é o nosso fruto fiel. Deus que abençoe vocês, feliz Páscoa e todos sejam abençoados em Cristo Jesus. Dia 7 e 8 de abril nós celebraremos Pessah. No Teatro Dom Bosco, no sábado às 19 horas e no domingo nos 3 cultos, às 10, às 17 e às 19 horas. Nos vemos lá! Na Federal Car você encontra vários modelos de veículos seminovos e usados, com os melhores preços e taxas diferenciadas. Federal Car, Avenida Bandeirantes 2236, 3026-6600.
A solução que você procura para o telhado de sua obra você encontra aqui na Pazinha Acabamentos. Independente do tamanho do seu projeto, a estrutura de aço galvanizado é adaptável, leve, não empena, não enferruja, além de ser de fácil instalação, ela é ecológica, econômica, resistente e muito segura. Na Pazinha você também encontra variedades de portas, metais e soluções em madeiras. Pazinha Acabamentos, a melhor solução para a sua cobertura. 3309-8900. Muralhas a me cercar, sei que as derrubará. Nunca jamais tu falharás. Um novo tempo vem, a vitória está em ti. Nunca jamais tu falharás. Tu cumprirás tuas promessas, Deus, tu és fiel. Estou em tuas mãos, eu posso confiar, tu nunca falharás. A noite acabará, tua palavra se cumprirá. Meu coração te adorará. Cristo és meu Senhor, me cobre com teu amor. Meu coração te adorará. Tu cumprirás tuas promessas, Deus, tu és fiel. Estou em tuas mãos, Se coloque em pé. Você que já ofertou, vamos adorar ao Senhor. nunca Se renda a Ele, se entrega a Ele. O Espírito de Deus está aqui. Levante suas mãos, adore, o adore, o adore. Tuas promessas, Deus, tu és fiel. Estou em tuas mãos, eu posso confiar, tu nunca falharás. Oh,
e ECG para você, levando a palavra de Deus até os confins da terra. O programa IECG para você é um programa da Igreja Evangélica em Campo Grande. Nós queremos que você conheça um pouco mais de quem somos e qual a proposta que temos, que é a proposta para o estabelecimento do Reino de Deus na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação e nas nações da terra. E a nossa programação na televisão começa ao meio-dia até às 13 horas. E agora também temos uma proposta para a noite, das 23 à meia-noite. Vai ser um tempo muito especial e muito precioso. Fique conosco, continue assistindo sempre a nossa programação e seja tremendamente abençoado. Estava pensando aqui, Provérbios 6 diz: enredaste com as palavras da tua boca, ficaste preso. Ontem eu disse aqui que a nossa reunião terminaria. Vocês se lembram, né? Então sobraram aqui para mim acho que 10 minutos. Vamos revogar isso? Estou brincando. Nós estávamos em Gana no ano passado, e se Deus me der a graça, eu quero voltar ainda este ano para outra conferência. E as reuniões começavam às 8 da manhã e terminavam por volta de 22 horas. E o povo não ia embora, porque o lugar é distante. Então eles chegavam pela manhã e muitos, ou a maioria, nem almoçava. E tínhamos pequenos intervalos, mas pequenos mesmo, pequenos intervalos e poucos intervalos. E durante estas ministrações nós éramos desafiados pelo menos a ministrarmos 3 ofertas. Então, ouvindo aqui o apóstolo Sérgio lançando a palavra, e antes um pouquinho no começo o apóstolo André, muitos de nós não estamos preparados ainda na nossa mente para recebermos tantos desafios. Mas só existe um caminho para o rompimento na nossa conquista financeira, que é vivermos os princípios da palavra de Deus. Então não fique chateado, magoado, porque você já é maduro para ouvir tudo, viver o princípio e desfrutar da promessa. Então obrigado, apóstolo Sérgio, pela sua ousadia em compartilhar conosco a palavra hoje pela manhã, o apóstolo André, nesses desafios. Eu tenho pensado a respeito disso, eu tenho participado de muitos congressos no Brasil e fora do Brasil. E sempre que participamos de congressos, nós somos desafiados. E muitas vezes a nossa mente natural não consegue entender, compreender. Mas este é um princípio divino, um princípio divino. Muitas pessoas se escandalizam. Se escandalizaram até em Jesus. João Batista, na verdade, que foi o precursor, aquele que abriu o caminho para o Messias ser reconhecido, a voz que clamava do deserto. Ele se escandalizou porque Jesus estava comendo com os publicanos e a informação chega a ele estava no cárcere. É verdade que ele estava vivendo um tempo difícil, de opressão, mas ele teve dúvidas por um momento que Jesus fosse o Messias, que Jesus fosse o Cordeiro de Deus, por causa do tempo de opressão em que ele estava vivendo e pelo comportamento de Jesus. Ele se escandalizou. Que você não se escandalize pelo ensinamento que você tem recebido. Louve a Deus e agradeça a Deus, porque esta revelação tem chegado aos nossos corações. E não importa o que o WhatsApp diga, as mensagens. Meu irmão, pode ser um anjo de luz, seja anátema, é o que a Bíblia diz. Se pregar um outro evangelho, além daquilo que já está escrito. Eu sei que existem extremos, mas não importa, e não são os extremos que vai nos privar e nos impedir. Há muita motivação equivocada, que vá para o inferno aquele que tem motivação equivocada. Mas nós vamos viver o princípio, vamos pregar a palavra e a verdade vai nos libertar. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas eu vou ser breve mesmo, por causa da palavra que eu dei ontem. Ontem à noite o pastor Luciano Subirá, ele liberou a palavra e diz assim: é melhor não ter líder do que líder imaturo. É melhor não ter líder do que líder imaturo. Mas verdade é que nenhum de nós nascemos prontos. É um processo. Tem um ditado que diz que baiano não nasce, baiano estreia. Você já viu esse ditado?
só baiano, mas isso é só uma linguagem, porque não existe, até baiano nasce. E ele vai ter que ser processado para chegar ao amadurecimento. Então, preste atenção, eu sei que muitos aqui podem ficar até debaixo da sua liderança ainda com maturidade, debaixo de opressão, dizendo, olha, o dia que eu tiver maduro e pronto eu vou. Mas Deus quer você do jeito que você é, e do jeito que você é, Ele vai moldar você, vai moldar o barro, e a glória vai ser dele e tudo para Ele mesmo. Na verdade, nós só podemos levar as pessoas aonde nós já fomos. David Jung Cho, ele fala a respeito disso. Nós só podemos levar as pessoas aonde nós já fomos. Isso é uma verdade. Nós só podemos levar as pessoas aonde nós já fomos. E Deus tem nos ampliado em entendimento, em revelação. E pela revelação que temos, nós podemos trazer as pessoas conosco. A Bíblia diz, anda com o sábio e você vai se tornar sábio. Eu me lembro quando a igreja evangélica entrou em evidência na cidade. Mas isso depois de muitos anos. Não entra em evidência nos primeiros anos. Foram muitos anos de oração, de jejum, de intercessão. E nós, parece que de repente, na imaginação de algumas pessoas, de repente a igreja evangélica, ela apareceu na cidade. Mas não foi de repente. Foram anos trabalhando na fundação do prédio, para que o prédio fosse consolidado. Quando alguém vai construir um edifício, não começa pelo telhado, começa pela base. O tempo em que as pessoas estão trabalhando na base não aparece, porque tem um tapume. Mas de repente, quando sobressai o tapume, aí a obra aparece, ela acelera e ela parece que anda um pouco mais rápido e todos veem. Assim é a nossa jornada, assim é a nossa caminhada. Talvez você se encontre aqui, você ainda não alcançou um nível de maturidade, mas não fique preocupado com isso ou perturbado por causa disso. Deus está trabalhando com você e você está sendo processado por Deus, e você é processado mesmo nas suas guerras, mas você vai alcançar a maturidade. Diga para o seu irmão, você vai alcançar a maturidade. Eu me lembro que o pastor Ronaldo, da primeira igreja batista, ele diz, Edmilson, vocês nem existiam, de repente parece que vocês apareceram na cidade. Eu disse, foram muitos anos de jejum e de oração, de intercessão, noites de vigílias, nos montes orando, para que isso tudo fosse gerado. E hoje nós estamos aqui, para o louvor e para a glória do nome do nosso Deus. O apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, olha o que ele diz. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Ele fala 5 vezes essa palavra menino. Então quando são fases. Todos nós nascemos assim. Nascemos bebês, somos crianças. Depois entramos na fase do desenvolvimento, até chegarmos na maturidade. Mas graças a Deus, porque Deus, Ele tem paciência conosco e nos espera nesse processo e trabalha conosco, como o oleiro trabalha com o barro. E você está sendo processado por Deus, para a manifestação da glória dEle, na sua vida e através da sua vida, aqui nesta terra. Diga para o seu irmão, você está sendo processado por Deus. É verdade que alguns retardam no crescimento e no amadurecimento, porque o apóstolo Paulo também fala a respeito disso. Gálatas 4:1, o herdeiro enquanto é menino não tem diferença nenhuma do escravo, ainda que seja senhor de tudo. E o apóstolo Paulo, ele diz, olha, vocês já deveriam ser mestres, mas vocês ainda continuam sendo alimentados e nutridos com leite. Então você pode se render a este processo para o amadurecimento. Algumas pessoas, mesmo no ministério, têm 20 anos, 30 anos, mas ainda estão como meninos, comportamento de meninos, pensamentos de meninos, sentimentos de meninos. Como uma criança sente quando ela é contrariada? Me diz aí. Como que uma criança se sente quando ela é contrariada? Ela faz birra, muitos deitam no chão, rolam. E muitos de nós, mesmo no ministério, há tantos anos, quando somos contrariados, a nossa alma é tomada por esse sentimento de criança. Deus está nos chamando nesses dias, para nos deixarmos sermos processados, para alcançarmos o nível de maturidade, e no nível de maturidade, exercermos a autoridade sobre toda
a terra. Diga, você vai amadurecer. De um jeito ou de outro, você vai amadurecer. O apóstolo Paulo, ele diz, 2 Timóteo 2, 1 e 2, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, que possam instruir a outros. Isto fala o quê? De modelagem. Todos nós somos modelados ou fomos modelados por alguém. Quando você ouve alguém, você está sendo modelado por aquela pessoa que você está ouvindo. Jesus trabalhou na modelagem dos seus discípulos. Ora, Jesus disse, passemos para a outra margem. E Deus quer nos levar a outra margem. Deus quer nos levar a uma nova dimensão de entendimento, de compreensão e de influência e de conquista de território. Deus quer levar você para um novo nível de influência da sua liderança sobre o território que Ele te estabeleceu. E Jesus diz, passemos para a outra margem. E Jesus, ele entra no barco juntamente com os discípulos. E a Bíblia diz que veio uma grande tempestade. E Jesus, ele dormia, mas ele estava no barco. Os discípulos vêm, o despertam. Ele repreende o vento. Ele repreende as ondas e o mar. E houve bonança. Mas num outro momento, Jesus ordenou que eles passassem para a outra margem. E Jesus não entra no barco. Jesus vai para o monte orar. Então há momentos na nossa vida que Jesus entra conosco no nosso barco. Mas há momentos que parece que nós estamos só. E verdadeiramente Ele deixa a gente só para que sejamos processados, fortalecidos e despertados na nossa liderança. Mas na verdade, quando as coisas apertam mesmo, Ele se apresenta. E Ele se apresenta no tempo certo. Já era a 4ª vigília da noite. Imagina isso, a 4ª vigília, das 3 até as 6 da manhã, é a última vigília. Eles passam como que a noite toda, ou quase a noite toda, remando para alcançar a outra margem, e não conseguem alcançar a outra margem, o barco agitado pelas ondas. Quantas vezes nós passamos por esses processos? E quando estamos passando pelo processo de Deus, nós não entendemos, nós não compreendemos, e algumas vezes, por falta da maturidade, nós até ficamos desesperados. Mas todos nós, sem exceção, somos processados por Deus. Como é lindo participar de uma chamada ministerial. Como é lindo poder ver o agir de Deus e o crescimento da igreja, o crescimento das pessoas e a prosperidade de Deus se manifestando na nossa vida. Mas entre você e o lugar onde você está e a terra prometida, sempre tem um Getsêmani, sempre tem um deserto, para que você seja aperfeiçoado em Deus, para entrar e possuir a terra. Eu me lembro nesses 20 e poucos anos de ministério, dos começos, do início. E aí você pode perguntar, apóstolo, as coisas se tornaram mais fáceis hoje? Os desafios são outros. Mas eu me lembro que eu passei dias assim que eu perdi o domínio e o controle sobre as minhas emoções. Momentos de desespero, de angústia, a minha alma como que sendo capturada. Mas no tempo certo Jesus vinha, se manifestava e me levava para uma nova fase, uma nova estação. Eu louvo a Deus porque chegamos até aqui. Mas isso é só o começo daquilo que Deus tem para nós. Nós seremos exatamente aquilo que Deus planejou para que fôssemos. Talvez você esteja vivendo os seus dias assim, de desafios, mas você está no processo para o amadurecimento. E Deus, Ele vai fazer, Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele tem prometido para você. Agora eu tenho observado, e no final do ano passado veio uma onda sobre o Brasil, de líderes, pastores tirando a própria vida. Não sei se você acompanhou isso também pelo WhatsApp, parece que tinha virado uma febre. E muitas vezes nós encontramos pastores assim, debaixo de perturbação, angustiados, líderes, diante dos seus desafios, até desistidos, cansados, sobrecarregados. O ministério se tornaram um fardo. Jesus tem um convite, Ele faz um convite. Eu estava pensando a respeito disso. Ele diz assim, é para você que está cansado,
sobrecarregado, ele diz: vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Existe um lugar de refrigério, existe um lugar em Deus de descanso, existe um refúgio onde você possa estar. Agostinho, ele diz que o jugo, o fardo de Jesus é como uma pluma de um pássaro. O peso, o fardo de Jesus é assim. Você precisa aprender a fazer a leitura e saber se o que está sobre você é um fardo de Jesus ou é uma imposição que vem por parte do inferno. Talvez este fardo, este peso que está sobre você é consequência do seu afastamento da presença de Deus. Quando nós nos distanciamos da presença de Deus, mesmo fazendo as coisas para Deus, nós trazemos sobre nós um fardo que não é dele, um jugo que não é dele. Eu me lembro que alguns anos atrás nós trouxemos um missionário do Chile, um homem extremamente usado por Deus no processo de libertação. Em cada reunião que ele fazia, centenas e centenas de pessoas ficavam endemoniadas, ele ministrava libertação. E quando ele veio estar conosco, nós alugamos um apartamento, ele permaneceu conosco algum tempo, muito tempo. E nós trabalhamos muito naqueles dias, e muitas pessoas foram sendo libertas, cadeias foram sendo quebradas, pessoas sendo processadas em libertação.
Dia 7 e 8 de abril nós celebraremos Pessá. No Teatro Dom Bosco, no sábado às 19 horas e no domingo nos 3 cultos, às 10, às 17 e às 19 horas. Nos vemos lá! Cadeias foram sendo quebradas, pessoas sendo processadas em libertação. E um dia eu estava pensando na minha sala, poxa, nós fizemos muitas coisas para Deus nesses dias. E eu ouvi a voz suave do Espírito Santo, ele falou: por onde você andou esses dias que eu não te vi na minha presença? Muitos de nós estamos fazendo coisas para Deus, nos tornamos como robôs, máquinas, e nos tornamos pessoas muitas vezes ressentidas contra o próprio Deus. Porque temos sobre nós um fardo e um jugo que não provém dele, mas provém de um ativismo que nós mesmos estabelecemos sobre as nossas vidas. Pastores, líderes de células, Jesus hoje faz um convite para nós: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Você está cansado? Está sobrecarregado? Existem 2 tipos de ventos. Um vento que o próprio Deus ordena, vento. A Bíblia diz que Ele faz do vento seus mensageiros. Olha só, existe um tipo de vento que vem sobre as nossas vidas, muitas vezes o ministério, que é proveniente de Deus. Para quê? Para gerar em nós arrependimento e nos voltarmos para o centro do propósito. Quando nós saímos do propósito, mesmo que estejamos fazendo algumas coisas para Deus, vem um peso e um fardo sobre nós, que nem nós mesmos podemos suportar, e muitas vezes queremos colocar sobre os outros. Jonas, ele saiu do propósito, e quando ele sai do propósito, Deus havia dado a ele uma ordem, era uma chamada, uma vocação profética, mas ele se distancia do propósito. Ele foi parar nas profundezas do abismo. A Bíblia diz que Deus ordenou um vento, veio uma grande tempestade, e lá sendo processado nas profundezas, olha como Deus é misericordioso. Quando nós nos encontramos no mais profundo do abismo, parecendo que é chegado ao fim, mas nós nos voltamos para Deus, Ele se volta para nós. Quando Jonas estava lá nas profundezas, dos fundamentos dos montes, as algas estavam sobre ele. Ali ele volta o seu olhar para Deus, e o vento cessa, e ele vai cumprir o seu desígnio profético. Pastor, líder, há um lugar de descanso em Deus. Deus quer, através do Espírito Santo, levar você a desenvolver uma liderança eficaz, onde essa fadiga que tem tomado conta da sua alma seja neutralizada e você flua no Espírito Santo. Vinde a mim. Muitas vezes nós pensamos que esse texto fala apenas a respeito de pessoas que não conhecem Deus, mas Jesus está falando aos discípulos e também às pessoas religiosas que vinham a Ele. O peso da religiosidade nos sufoca. O peso da religiosidade nos sufoca. Vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu creio que Deus quer nos marcar neste congresso de inspiração, para que saiamos renovados na nossa liderança, para que possamos desenvolver a nossa chamada, não debaixo de uma opressão, mas debaixo de uma liberdade em Cristo Jesus, e o fluir de Deus se manifestando em nós e através de nós. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando Jesus entra naquele barco, houve uma tempestade. Então a tempestade sempre ela vem. Ora Deus ordena o vento, e ora Satanás se levanta contra nós.
É possível que em alguns momentos a gente perca o discernimento de onde vem a guerra, de onde vem este vento. Eu passei por fases assim. Eu perdi o senso da leitura espiritual. E eu, tomado por angústia na minha alma, e a minha alma capturada, eu perdi o discernimento. Este vento vem de Deus ou vem de Satanás? Quando o vento vem das trevas, vem do inferno, você se levanta e você ordena, e o vento cessa. Mas o vento que Deus ordena sobre nós só cessa quando somos processados em arrependimento. O vento na vida de Jonas só cessou quando ele, processado em arrependimento, se volta para Deus, se volta para cumprir o desígnio profético. Distante de Deus e do desígnio profético, é impossível termos paz. O Espírito de Deus quer trabalhar conosco nesses dias do Congresso Inspiração, para que sejamos curados e restaurados na nossa liderança, para que tenhamos uma liderança eficaz. E este peso, este fardo que pesa sobre os nossos ombros, seja tirado. Prioridade invertida traz perturbação para a nossa alma. Quando Jesus foi à casa de Marta e de Maria, Maria vem e se colocou aos pés de Jesus. Marta estava ali tão ocupada, atarefada, que ela disse a Jesus: fala para que a minha irmã me ajude nos deveres da casa. Jesus olhou para ela e disse: Marta, você está tão ocupada. Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo para fazer, mas há tempo também para descansar. Há tempo para pregarmos, mas há tempo para lermos. Há tempo para orarmos. A maioria de nós estamos tão ocupados em fazer, em fazer, em fazer, e vamos nos distanciando da presença do nosso Deus. E quando menos percebemos, estamos cansados, estressados, sobrecarregados. E Jesus faz um convite a todos nós: vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Queridos, há um lugar de descanso em Deus. Isso não quer dizer que estejamos imunes às guerras. Não, nós somos aperfeiçoados, amadurecidos, processados pelos processos. É o que nós ouvimos, é verdade. O apóstolo Paulo, ele passou por naufrágio. O navio se arrebenta todo. Ele foi picado por uma serpente. Mas com certeza não havia nenhum tipo de neurose na sua mente e na sua alma, e nenhum tipo de perturbação do inferno. O seu coração era tomado por paz. Quando eles estavam presos, Paulo e Silas, olha só, presos, a Bíblia diz que era meia-noite. O que eles faziam? Louvavam, eles louvavam e eles oravam, e todos ouviam. No momento do seu desespero, da sua angústia, o que as pessoas têm ouvido de você? Suas queixas, suas lamúrias. O que tem saído dos seus lábios? Pedro, aprisionado em cadeias, ele estava descansando porque ele estava dormindo. Não era um ato de responsabilidade. Estava na iminência de ser apresentado para ser decapitado, como fora Tiago. A igreja estava orando por ele, e o seu coração tomado por paz. A paz de Deus, que excede o entendimento humano, vai guardar os nossos corações no tempo da guerra, no tempo da luta. Algumas pessoas estão vivendo tempos de lutas, e parece que esse tempo de luta nunca termina. Você ouve falar de paz, e você prega sobre paz, você prega sobre a intervenção de Deus na vida dos outros, e parece que Deus não age na sua própria vida. Você só pode levar as pessoas ao lugar onde você já chegou. Deus quer trazer cura sobre nós, pastores. Deus quer trazer cura sobre nós, líderes, para que curados, libertos, possamos curar e libertar aqueles que caminham conosco. Maturidade. Mas a falta de liderança é juízo de Deus. Quando nós olhamos para o livro do profeta Isaías, capítulo 3,
E diz: olha, eu vou colocar meninos, crianças, para que governem sobre vocês. Olha isso. Imagina o governo de uma criança não governa nem as suas próprias fraldas. Onde a criança, muitas vezes as coisas ficam esparramadas. Deus está dizendo: eu vou remover todo tipo de liderança que está sobre vocês. Isso é juízo. Todos nós precisamos estar debaixo de liderança, e todos nós precisamos desenvolver a nossa liderança. Falta de liderança é juízo de Deus. Ele diz: eu vou estabelecer líderes imaturos sobre vocês, crianças governarão sobre vocês. Foram removidos os pastores, foram removidos os juízes, foram removidos aqueles que exerciam governo. Deus está trazendo juízo. Que nesses dias Deus te levante como líder nesta nação, que Deus te levante como líder na cidade em que Ele te estabeleceu, para que a glória dEle se manifeste naquele território. A falta de liderança imatura é terrível, mas a falta de liderança é mais terrível ainda. Sabe por quê? Porque todos nós, sem exceção, começamos a liderar e nós não tínhamos maturidade plena. Quando você começou a sua liderança, ouvindo o apóstolo Sérgio, com 21 anos de idade, começando a sua célula na casa, ele tinha um nível de maturidade. Com o passar dos anos, ele foi crescendo em maturidade, mas lá com 21 anos, novo convertido, já liderava. Muitas pessoas estão esperando chegar o máximo da maturidade para começar a liderar. A Bíblia fala a respeito de pessoas neófitas, é diferente. Mas todos nós, sem exceção, podemos começar a desenvolver a nossa liderança em Deus. E vamos sendo moldados e aperfeiçoados, mesmo diante das guerras, das adversidades. Deus está conosco, e todo o propósito do coração de Deus vai se estabelecer nas nossas vidas. Algumas pessoas, elas acham que liderar é carregar um peso demais, um fardo muito pesado. Muitas pessoas, elas acham que a liderança é uma chamada para o sofrimento. Muitas pessoas acham que a liderança é uma chamada para o martírio. Muitas pessoas acham que a liderança é como uma laranja que as pessoas chupam, depois jogam fora, são desprezadas. E muitas pessoas estão tomadas por este sentimento e rejeitam a liderança. Sem líder, não há governo. Sem líder, não há bênção. Sem líder, não há prosperidade. Sem liderança, uma nação trilha a rota da calamidade. Deus quer te levantar nesses dias como um líder de influência. E você que está cansado, sobrecarregado, Ele diz: vinde a mim e eu vos aliviarei. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Liderança eficaz é uma liderança compartilhada. Eu me lembro uma época que veio sobre o Brasil uma onda de liderança plural, onde não havia um cabeça, muitos eram colocados como cabeças. Mas não existe esse tipo de liderança. Em toda casa, em todo lugar, Deus estabelece um líder. E Ele fala ao líder, e o líder fala ao povo. Lógico, debaixo desta liderança, Deus estabelece outros líderes. Quando Jetro, ele olhou para Moisés, conselho de sogro e conselho de sogra, e é bom. Algumas pessoas rejeitam o conselho de um sogro. Mas Jetro começou a observar o estilo de liderança de Moisés, e ele disse assim: olha, a forma em que você está fazendo, eu percebo que não é a melhor forma. Você não vai suportar, e algumas pessoas estão assim. Já estão cansados da liderança, não estão mais suportando liderar. E o conselho de Jetro foi: olha, estabelece homens que sejam capitães de 1000, homens que sejam capitães de 100, homens que sejam capitães de 50, e homens que sejam capitães de 10. Tem pessoas que já têm habilidade para liderar 10, então lidere 10. Tem pessoas que têm capacidade para liderar 50, então lidere 50. Tem pessoas que têm capacidade para liderar 100, lidere 100. E tem pessoas que têm capacidade para liderar 1000, lidere 1000. Na verdade, todos nós queremos liderar no máximo, mas cada um de nós temos uma capacitação. Preste atenção. Cada um de nós recebemos um nível de capacitação
para exercermos a nossa liderança. Imagina alguém que foi chamado, separado para liderar 10, querendo liderar 1000. Ele não vai suportar. Vai ser pesado demais para ele. Ele não foi equipado, preparado para aquilo. Mas você pode crescer no desenvolvimento da sua liderança e sair de 10 para 50, de 50 para 100, de 100 para 500 e de 500 para 1000. Uma grande multidão começa com uma pessoa. Uma liderança exercida sobre si mesmo, depois sobre um grupo pequeno. Se você for fiel ao Senhor na liderança pequena, no mínimo, Deus vai te estabelecer sobre o máximo. Está cansado? Está oprimido? Está sobrecarregado? Reavalie a sua liderança. É um tempo para reavaliarmos a nossa liderança. Olha um texto, eu quero destacar esse texto que veio à memória. Deixa eu encontrar esse texto aqui. Olha esse texto. É muito forte esse texto. Deixa eu achar esse texto aqui para você. Achei. Jeremias capítulo 10, versículo 21. Atente para isso. Jeremias 10, 21. Jeremias 10, 21. Você pode me ajudar na leitura? Porque os pastores diga comigo assim: gado espalhado. Quem se embruteceram? Quem se tornaram brutos? Quem? Você está com medo de falar, né? Os pastores se embruteceram. Volte o texto aqui. Porque os pastores se embruteceram. Como um pastor não vai buscar o Senhor? Sabe que existe um pastor que não busca o Senhor? E não buscaram ao Senhor. Por isso não prosperaram. E todos os seus rebanhos se espalharam. Todos os seus rebanhos, o que aconteceu? Se espalharam. Diga, todos os seus rebanhos se espalharam. Todos os seus rebanhos se espalharam. Pastor, ele foi estabelecido por Deus para estar diante de um rebanho. Algumas pessoas, elas trazem sobre si a nomenclatura e o título de pastor. Mas todo pastor separado por Deus, ele tem que ter um rebanho. Então reavalie a sua liderança. Talvez você se encontre cansado, cansou de gente. Eu cansei de gente. Mas eu quero dizer para você, Deus nunca se cansa de gente. Deus ama gente. E Ele morreu Jesus para morrer pela gente. As pessoas são problemáticas. E os pastores muitas vezes se argumentam assim. Os pastores se embruteceram. Por isso não tem prosperado. E os rebanhos foram como que espalhados, como um gado espalhado. Que o Senhor nos encha de sabedoria, de graça, de entendimento e de revelação. E que este fardo, este peso que está sobre os seus ombros, que não provém de Deus, seja tirado. Diga, o fardo é leve. E o seu jugo é suave. O sábio, ele diz, olha, eu vi príncipes. Olha o que ele diz. Eu vi príncipes andando a pé. E servos andando a cavalo. Eu vi príncipes andando a pé. E eu vi servos andando a cavalo. Imagina isso, pensa sobre isso. Por falta do entendimento, os príncipes estão andando a pé. E os servos estão andando a cavalo. Está invertido. Você não foi chamado para viver debaixo de neuroses, de perturbações na sua alma. Isso não quer dizer que você está imune à guerra, mas em meio à guerra, você tem que desfrutar e pode desfrutar de paz perfeita. A paz que excede todo entendimento humano, vai guardar a sua mente e vai guardar o seu coração.
Essa guerra que você está enfrentando não é para destruir você, mas é para processar você, para levar você a um novo nível de liderança em Deus. Se coloque em pé. Vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vamos adorar e depois eu quero orar com você. Na Federalcar você encontra vários modelos de veículos seminovos e usados, com os melhores preços e taxas diferenciadas. Federalcar, Avenida Bandeirantes 2236, 3026-6600. A solução que você procura para o telhado de sua obra você encontra aqui na Pazinha Acabamentos. Independente do tamanho do seu projeto, a estrutura de aço galvanizado é adaptável, leve, não empena, não enferruja. Além de ser de fácil instalação, ela é ecológica, econômica, resistente e muito segura. Na Pazinha você também encontra variedades de portas, metais e soluções em madeiras. Pazinha Acabamentos, a melhor solução para a sua cobertura. 3309-8900. IECG para você, levando a palavra de Deus até os confins da terra.